E aí pessoal, aqui é Everton do canal Tablete de Rapadura. Esse canal que para por anos e depois volta e passa e depois volta. Hoje eu vim fazer um vídeo em forma de slide e acrescentar um pouco, né, o meu pensamento sobre gordofobia. Na verdade, eu tentei fazer um vídeo acerca do assunto e esse vídeo não saiu. Foi numa época que realmente eu sofria muito mais com gordofobia. E o que é que acontece? Na minha visão, o que é gordofobia e o que eu penso dela? Bom, esse vídeo não tem função acadêmica. Esse vídeo não tem embasamento profundo da academia, mas ele tem uma coisa, ele tem a opinião de uma pessoa, de um ser humano. Então isso é importante. Então assim, eu sou um ser humano, Everton Barbosa, nasci na capital da Paraíba, sou gordo, não me considero obeso, mas sou uma pessoa acima do peso. Não me vejo como uma pessoa demasiado acima do peso. Alguns enxergam, outros não. O que é que acontece? Emagreci por um tempo, depois eu voltei a ganhar peso. E quais são os fatores que fazem a gente ganhar peso? Primeiro, na minha opinião, não é a gula. Então, na minha opinião, um maior fator que faz as pessoas ganharem peso não é necessariamente a gula, o descontrole, mas a genética. Eu tenho notado que as pessoas estão cada vez ganhando mais peso, mas muitas delas por funções genéticas mesmo. Antigamente poderia ser que o alimento fosse mais escasso. As pessoas como meu pai, minha mãe, conhecidos, diziam que há 50 anos atrás, há 40, as coisas pelo menos na Paraíba eram mais difíceis. Então, época de ditadura, tal. Então não era tão fácil você ver uma pessoa acima do peso, né? Isso segundo essas pessoas. Mas você vai notando que cada vez que você vai andando pelas ruas, você vai notando que você vai encontrando pessoas acima do peso, principalmente a partir dos 30 anos, né? As mulheres, é muito comum o ganho de peso das mulheres. Algumas já nascem acima do peso, como a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã também que ela é uma pessoa que é acima do peso ideal, né? Mas ela sempre foi assim, é genético, ela nasceu acima do peso. Eu tenho fotos dela bebê e ela já era uma bebê cheinha, mais avantajada, maior, inclusive, né? Então minha irmã ela sofreu bastante e vendo minha irmã e me vendo também como ser humano, eu comecei a notar, tá? Que enquanto eu crescia, as pressões para que eu fosse uma pessoa magra ou que eu fosse uma pessoa aos olhos dos outros perfeitas aumentavam. Eu fui notando que aquela criança, as pessoas impunham um pouco sua opinião sobre o que é ideal, sobre o físico ideal, sobre a forma ideal, a beleza ideal. Então eu noto que as pessoas elas tendem a falar muito o que é ideal para elas, dizer o que elas queriam que você fosse.
Então muitas vezes as pessoas exprimem pensamentos, diria assim, de negação da pessoa que você é, da pessoa que ela está olhando. Ela está olhando para a pessoa, e ela tem uma frase ou uma voz, um tom de voz muitas vezes, ou fala algo agressivo de negação da pessoa que você é, da pessoa que ela está vendo. Então, isso é o que eu tenho notado que vem acontecendo e eu, como ser humano, tenho percebido. Então, basicamente, foi o que foi se amontoando em minha vida. Eu fui um rapaz com dificuldades de relacionamentos, né? Eu sofri bullying durante a escola, também apliquei bullying também. Então é uma faca de dois gumes, né? Para você sabe como é. A criança que sofre bullying às vezes arruma outra criança e vira um ciclo vicioso, né? A outra criança lá sofre bullying muitas vezes ou ela é, interioriza e guarda para dentro e guarda aquelas informações que são traumatizantes ou ela expõe, né? No meu caso, eu muitas vezes pratiquei e muitas vezes não, e muitas vezes eu sofri, né? Muitas vezes por ser acima do peso, muitas vezes pelo formato do meu nariz. Quem vê meus vídeos sabe que eu tenho um nariz um pouco grande, meus olhos são apertados, né? Meus olhos são pequenos, puxados, não necessariamente. Eu sempre fui popozudo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que as outras sempre tinham alguma coisa para falar sobre o meu físico. E, infelizmente, em alguns momentos da vida, isso mexeu comigo. E eu sou um homem. Eu fico imaginando uma moça, uma mulher, porque aparentemente as mulheres tendem a ser mais emotivas. Isso não quer dizer que homens não têm emoção, né? Então, basicamente, eu peguei algumas imagens da internet para expor um pouco algumas coisas que as pessoas passam, né? Essa imagem aí de uma moça sendo apontada, eu lembro até de mim também quando eu vejo essa moça sendo apontada, porque qual o problema do preconceito com gordo? Qual o grande problema? Em alguns momentos da minha vida, eu fui comparado com ou um ladrão ou um marginal por ser gordo. Por quê? Em que sentido? Por exemplo, chegou uma pessoa, ou duas ou três, isso aconteceu muito mais de uma vez, de uma pessoa dizer assim: tá bom de baixar essa banha. Ora, quando a gente pensa em banha, a palavra banha remete um pouco a porco, a boi, a gordura no chão, sabe? Remete um pouco àquela gordura que se tira do boi, remete um pouco à gordura de um bovino, de um suíno. Então note que a pessoa que fala isso, muitas vezes ela não percebe, mas ela está comparando a pessoa que está acima do peso com o marginal, infelizmente. É, desde pequenos, a televisão, outros meios de comunicação, elas vêm transmitindo pra gente o que é o certo. E nós como pessoas, nós recebemos essas informações. E desde pequenos somos doutrinados a achar que a pessoa magra, eu vou usar um termo aqui forte, é melhor. Sim, eu estou falando de valores. Por que eu estou usando o termo melhor? Porque a sociedade
ela impulsiona valores. Então existe o melhor, existe o superior na sociedade. Por mais que a sociedade diga que não, um homem branco para a sociedade, muitas vezes, de uma forma geral, é melhor para a sociedade do que o homem negro. E por quê? Por que existe isso? Porque a mulher negra é considerada pior do que a branca em termos de valores sociais. Ora, fatores históricos, fatores culturais, que vêm de muito antes da escravidão, muitas vezes. Então, mesma coisa se aplica às pessoas que estão acima do peso. Para a sociedade, a pessoa que está abaixo do peso, que tem aquele corpo perfeito para a própria sociedade, ela é melhor. Lembrando, não é para mim, é para a sociedade, para os valores sociais. Ela é melhor do que a pessoa que não está dentro daquela forma de pensar, daquela representatividade. Então, as propagandas, os filmes, né, as donzelas de filmes, a moda, as apresentadoras de televisão, mesmo que chegando a uma idade avançada, muitas delas você vê que são pessoas magras, brancas na maioria, né? Então são valores que a sociedade impulsiona, que influencia na nossa percepção de vida, que muitas vezes sem querer, né, a própria pessoa que está acima do peso, ela pensa que é pior do que a pessoa que está no equilíbrio. Eu diria, eu não sei se eu posso falar assim, mas que está no peso considerado normal. Aí vem a questão da saúde, né? Tem uma série de desculpas que as pessoas usam para exibir o comportamento que eu chamaria de gordofóbico, né? Por exemplo, quando uma pessoa diz assim: tá bom de baixar esta banha, Everton. Para mim, aquela pessoa tá muitas vezes demonstrando um valor social que ela tem, um valor que ela adquiriu pela sociedade, que a sociedade doutrinou esta pessoa, e através desse valor que está na mente dela, que foi projetada nela, que foi injetada na mente daquela pessoa por repetições, ela chega para mim e diz assim: é melhor, você seria melhor, você teria uma vida melhor, você seria uma pessoa melhor, você teria mais valor se você fosse do jeito que eu quero, que é o mesmo jeito que me foi ensinado. Então, basicamente, é isso que eu acredito que seja, entre aspas, né? Tem mais coisas, mas que seja o que impacta a gordofobia, né? Que impacta alguns problemas de preconceito sociais. Aí essa imagem aqui, lembrando que todas essas imagens eu baixei da internet, baixei do Google Imagens, tá? Eu não quero ganhar dinheiro com esse vídeo. Eu vejo isso aí. Veja essas palavras. Veja essa mulher. Essa imagem eu gostei bastante, por quê? Porque essa mulher, ela representa dessa imagem o que muitas mulheres passam hoje. Às vezes nós não percebemos, mas pode ser a nossa irmã, minha irmã, não querendo expô-la, né, e respeitando-a, mas muitas vezes ela chorou, e eu notei que ela chorou muitas vezes,
por estar acima do peso. Agora eu fico me perguntando por que ela chorou. O que levou ela a chorar? O que a levou a chorar? As imposições das sociedades que estavam sendo injetadas na cabeça dela por outras pessoas que já estavam doutrinadas. Então, o gordo, para a sociedade, quando você pensa num gordo, o que é que você pensa? Você pensa num sujeito que anda engraçado? Você pensa? Você pensa no seu barriga do Chaves? Que ele sempre era visto como uma pessoa, como ele era gordo, né? Então tinha a piada do gordo. E naquele tempo era uma coisa que provavelmente, por passar na televisão, devia ser uma coisa que para aquelas pessoas não afetavam de forma alguma, né? Mas para estar naquela televisão, eu acredito que o Bolanhos não deve ter sofrido processo por isso. Eu não sei, não tenho certeza se o seu barriga deu algum problema para o programa do Chaves naquele tempo, né? Não imagino. Mas de qualquer forma, você nota que mesmo com o Chaves, o programinha do infantil, você nota que ali você sente que é uma brincadeira com o personagem, seu barriga, mas seu barriga não era um personagem preguiçoso, não é? Não é engraçado? Ele não era um personagem considerado inútil. Ele não se resumia ao gordo, né? Ao preguiçoso, ao inútil, né? Então, as pessoas na vida real, elas não se resumem a um aspecto delas. Porque, por exemplo, minha irmã eu não me considero uma pessoa preguiçosa. E eu não considero de forma nenhuma minha irmã preguiçosa. Não considero a minha mãe. Minha mãe também é acima do peso, não é uma pessoa preguiçosa. Trabalha o dia todo. Meu pai agora que está num peso mais equilibrado, mas teve um tempo também que ele estava acima do peso e eu não considero uma pessoa preguiçosa. Então eu noto que tem muita pessoa trabalhadora que é acima do peso, muita pessoa que se esforça o dia todo. Mas por que é considerado preguiçoso? Simples. A pessoa malha, toma whey protein, não estou falando mal quem faz isso, mas vai consumindo a academia, as regras da academia, vai perdendo peso, ganhando massa magra, perdendo massa gorda. Então, assim, muitas vezes a pessoa naquele pique emagrece, né? O abdômen fica definido, as meninas vão em cima do cara que faz isso, os homens vão paquerando a menina, né? Porque ela tá ganhando um físico atraente, mais atraente, né, para o olhar dos homens, e, e o homem também vai adquirir aquele físico mais atraente para o olhar das meninas. Então isso também gera valores, aqueles valores que eu falava desde o começo. Então basicamente, como para emagrecer você tem um trabalho, você executa trabalho, você executa algo, você vai se mexer, você vai correr, você vai nadar, você vai correr na praia, você vai praticar artes marciais, você vai dançar. Então, como você executa um trabalho, aquela pessoa que não executa, ela é considerada o quê? Preguiçosa, né? Então, só que existe um problema aí. O ser humano ele não é só um corpo físico. Na minha opinião, sobre esse pensamento do preguiçoso, eu estou concentrando, tem várias frases, tem 4 palavrinhas aqui, né? Mas o preguiçoso é o que eu vejo com mais força. Por quê? Porque muita gente pensa que é só se mexer que você vai considerar, você vai conseguir o que você quer. E basicamente não é assim.
não é verdade? Muita gente se frustra com esse lado da vida, com esses problemas relacionados à gordofobia. Eu vejo muito desses problemas e é muito do senso comum também. Sinceramente, imagine se você tiver uma genética que dificulte, né, a perda de peso. Imagine se você tem uma genética que dificulta. Imagine se você não tem acesso à alimentação tão saudável, que alimento saudável muitas vezes é caro. Então, não é tão simples quanto se pensa. O ser humano, como eu estava dizendo, ele não é só um corpo físico, mas ele tem uma mente, e essa mente ela facilita ou dificulta certas tendências de execução, certas ações, né? Basicamente, eu vou parar por aqui, eu já passei dos 20 minutos. E eu queria deixar essa imagem de três mulheres caminhando na praia. Note aqui que você vê que nessa imagem, por exemplo, é uma imagem aleatória. Eu talvez não devesse ter pego, mas eu vi uma coisa nessa imagem. Eu vi três pessoas, né, com três mentes, com três corpos diferentes, cada um à sua maneira, que muitas vezes a sociedade considera uma melhor ou pior, mas que se você olhar mais para dentro, as particularidades reais não estão no físico dessas pessoas. Às vezes aquela pessoa, aquela moça que está na direita, né, de preto, às vezes ela gosta de particularidades, né, sei lá, de festa, de alguma coisa. Às vezes a moça do meio, ela gosta de livros mais do que as outras, e às vezes a moça da esquerda, ela gosta de, sei lá, dar aulas ou fazer faxina ou várias coisas que a pessoa pode gostar, nadar e tudo. Então, assim, a particularidade do ser humano não é só o físico. O físico ele só resume um pouco da pessoa. Claro que se você é uma pessoa esportista, se você é uma pessoa que se arrisca muito, você vai ter marcas, ou você vai ser mais magro muitas vezes, ou você vai ter um físico de corredor, ou você vai ter um físico de dançarino, ou você vai ter um físico de jogador de futebol. Claro que o físico fala um pouco da pessoa, mas as particularidades mais importantes da pessoa muitas vezes não são físicas, não são aptidões. Basicamente eu queria voltar para essa imagem. Eu frequento igreja muitas vezes e eu tenho percebido que tem umas senhorinhas, isso vem mais das mulheres, que chegam pra mim e falam assim: você está gordo, você está assim. Hoje eu tenho melhor aptidão de dizer assim: ah, muito obrigado. E algumas se veem assim, olham, poxa, ele pediu obrigado por isso. Porque as pessoas as pessoas não percebem que isso machuca. Eu não entendo como as pessoas não entendem isso, cara. Eu não sei como as pessoas não veem que isso é uma coisa repetida. Eu não sei como as pessoas não enxergam que isso é cotidiano. Porque, sinceramente, se eu andar muito na rua e um conhecido vai me parar e vai dizer: poxa, como você tá grande, ou como você tá. Às vezes eu não mudei nada, às vezes eu tô na mesma balança de sempre, às vezes eu tô no mesmo tipo físico de sempre, às vezes a pessoa já me conheceu assim. A pessoa fala nesse assunto e de falar sobre barriga, sobre gordo, sobre isso, aquilo. E
eu notei que é uma coisa muito repetida. As pessoas falam desse assunto muitas vezes como se fosse um quebra-gelo. E sinceramente, não é um. Se você faz isso, eu peço que você pare, porque isso não é um quebra-gelo, cara. Isso fere a pessoa. Não que você não possa se referir à pessoa de alguma forma, mas as pessoas se machucam não só porque elas são frescurentas, não é nada, é porque é repetido. Isso é muito repetido. Isso é muito repetitivo. É sério, cara. Provavelmente essa menina da foto, por exemplo, ela pode ser que ela passe por algum comentário sobre o tamanho dela, né? Pelo menos uma vez na semana, entende? Isso é muito. Você pensa que não, mas é muito. Se você imagina um defeito que você tem e imagina uma pessoa ou qualquer pessoa, imagine as pessoas da sua rua uma vez na semana dizendo, falando o defeito que você tem, um defeito. E imagine que essa moça quase todo dia ou duas vezes na semana alguém fale porque ela é gorda, porque ela está acima do peso, porque o coração dela não vai aguentar, porque ela tem banha, porque tem que ter cuidado, o colesterol não aumentar e não sei o que. Sendo que às vezes eu até entendo como uma questão de zelo, mas às vezes não é questão de zelo. A maioria das pessoas não se importam com a saúde das outras. É, porque senão os hospitais estavam cheios de doações, né? Na verdade, eu creio que a maioria das pessoas elas toquem nesse assunto muitas vezes para diminuir a outra. É uma desculpa para criticar a outra. Entende? Quantas vezes uma pessoa diz assim, ei, faz um regimezinho, como se fosse um regime que fosse mudar a minha genética, como se fosse um regime que fosse mudar meu esqueleto, como se fosse um regime que fosse mudar o meu tamanho. Não, não é assim, cara. Não, não é bem assim, né? Claro que tem um meio termo, né? Claro que a saúde é importante, não estou dizendo isso, mas o problema que essa pessoa aqui sofre é a repetição. E é na repetição que essa pessoa aqui se sente mal. Então é isso aí, galera. Eu acho que eu não tenho mais tanto o que falar. Espero que a gente fale um pouco mais sobre esse assunto se eu tiver mais aptidões. Mas até lá eu vou parar por aqui. Muito obrigado e deixe seu like no canal Tablete de Rapadura.